Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, dia 4 de janeiro do ano de 2026, e nós estamos começando o ano da melhor maneira possível, meditando na Palavra de Deus. Temos aqui o nosso propósito, está escrito. E com esse propósito, nós estaremos 40 dias dentro de uma meditação guiada, por algumas passagens bíblicas. Nós começamos o ano meditando no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. É um capítulo bastante abrangente, ele fala da obediência e da desobediência à palavra de Deus, e as consequências da obediência e as consequências da desobediência. Gente, muito forte. E você já pegou a sua Bíblia? Vai lá pegar a sua Bíblia, porque não adianta você estar apenas me ouvindo. Um conselho que eu te dou: se você fica só ouvindo a palavra de Deus, você não abrange, você não consegue alcançar, todas aquelas áreas do seu cérebro que raciocinam, que pensam, que encontram uma solução, encontram um sentido naquilo que você está estudando. A meditação é um estudo, A meditação é um estudo. Quando eu ouço, eu sou professora também, tá, gente? Por isso que eu sempre falo isso para os meus alunos. Você não pode só ouvir. Você tem que ouvir, você tem que ler. Se possível, você ter um caderno e escrever. Isso mesmo, você fazer anotações daquilo que você achou mais importante, mais relevante, porque quando você ouve, você está usando uma área do seu cérebro. Quando você lê, você está usando mais uma área. Quando você escreve, você está exercitando mais uma área, e cada uma dessas áreas que você exercita, e depois, quando você puder ler em voz alta, compartilhar a palavra com alguém, quando você fala, quando você transmite essa palavra, mais uma vez você está exercendo todas as faculdades mentais possíveis, que dentro da neurociência, tudo isso é importante. Você usar o seu cérebro, A palavra de Deus também nos adverte quanto a isso, A palavra de Deus, ela nos orienta a oferecer a Deus o nosso culto racional, Ou seja, você tem que raciocinar, não é só você ouvir, você precisa raciocinar. Então, bora lá. Já pegou a sua Bíblia? Começa aí, Raquel. Onde que nós estávamos? Nós estávamos na leitura de ontem, meditando Deuteronômio, capítulo 28. Nós meditamos até o versículo 26, se não me engano. Então, hoje a gente começa no 27. Gente, como eu falei para vocês ontem, não é uma leitura fácil, tá? Nós estamos lendo aqui os castigos pela desobediência à palavra de Deus. Começamos falando das bênçãos, As bênçãos da obediência. Até o versículo 15, Deus falava só de bênçãos, até o 14, A partir do 15, Deus começa a nos advertir do perigo da desobediência. Então acompanha aí comigo. Versículo 27 diz assim: o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores e com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. Olha que absurdo, Deus falando de doenças que a pessoa que é desobediente, ela é acometida de doenças, sendo que o nome de Deus, um dos nomes de Deus é: eu sou o Senhor que te sara. Então, nós temos esse entendimento que a palavra de Deus, ela nos cura, porém, a desobediência à palavra de Deus, ela nos traz toda sorte de males, Dentre esses males, enfermidades.
Está aqui, está escrito, né? Ainda bem que eu estou aqui com um propósito, ó. Está escrito, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vamos retomar a leitura? O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia como um cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás do seu fruto. O teu boi será morto diante dos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Gente, olha, só consequências terríveis para a pessoa que não deu ouvidos à voz do Senhor, né? Me acompanhem no versículo 32. Os teus filhos e as tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todos os dias, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conhecestes, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e enlouquecerás com o que vires com teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da tua cabeça. O Senhor te levará a ti e ao teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu e nem os teus pais. E ali servirás a outros deuses, servirás ao pau e à pedra. E serás por pasmo e espanto, e por ditado e por fábula, entre todos os povos aos quais o Senhor te levará. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás delas o vinho, nem colherás as uvas, porque um bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão para o cativeiro. Todo o teu arvoredo e todo o fruto da tua terra os consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele te será por cabeça e tu serás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que se tem ordenado. Vou ler mais um, vou ler o 46, tá, gente? E serão entre ti por sinal e por maravilhas, como também entre a tua descendência para sempre. 47, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e com bondade de coração, pela abundância de tudo que te deu. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço será posto um jugo de ferro,
até que te tenha destruído. Gente, eu avancei um pouquinho aqui a leitura ainda. 3 versículos que seriam do dia de amanhã, mas assim, eu não resisti, porque é um capítulo muito difícil de ser lido, é uma leitura muito difícil, porém, se você analisar tudo que está colocado aqui e você fizer um paralelo com a sociedade que a gente vive hoje em dia, com as notícias que a gente vê no mundo de hoje em dia, e às vezes as pessoas ficam se perguntando assim, será que Deus existe? Tem pessoas que falam assim ao cúmulo, né? Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não ia permitir acontecer tanta desgraça que acontece no mundo. E a gente tem notícia que existem países onde as pessoas morrem com fome, e tem países onde as pessoas morrem doentes e ali não tem alternativa, não tem cuidados médicos para essas pessoas. Dentro do nosso próprio país, a gente tem notícias de violência extrema, a gente vê pessoas se acabando usando drogas, e a gente vê, gente, tá diante dos nossos olhos. Tudo isso que está falado aqui nessa passagem, a gente vê. A gente tem notícia de lugares nas cidades onde as pessoas se isolam só para ficar usando drogas. E ali toda sorte de mazela, toda sorte de doenças se pega no corpo daquelas pessoas e as pessoas não se dão conta. É como se as pessoas estivessem anestesiadas. Elas são chamadas de zumbis em vida. Pessoas que estão vivas, mas é como se elas estivessem mortas. Elas estão vivas teoricamente, mas elas não têm vida em si, elas não têm uma vida social, elas não têm sonhos, não têm expectativa própria para sair daquela situação. E tem situações que não são tão extremas, né? Mas como a gente viu aqui, né? Que o homem vai se casar com uma mulher, mas outro vai dormir com ela. E não é isso que a gente vê hoje, né? Exaltado na sociedade, nas novelas, nos filmes, como se o adultério, como se a traição, como se a prostituição fosse uma qualidade que não é uma maldição, né? E é uma maldição da parte de Deus, porque o ser humano se afastou de Deus, e quanto mais o ser humano se afasta de Deus, pior as coisas vão se desenvolvendo na vida daquela pessoa. A gente vê aqui promessa da pessoa enlouquecer, né? E nós temos notícias, né? Nunca houve tantas clínicas de tratamento psiquiátrico como existe hoje em dia. As pessoas já estão dizendo que a depressão é o mal do século, porque as pessoas estão doentes psicologicamente, as pessoas estão doentes psiquiatricamente. O consumo de remédios, né, psicotrópicos, remédios, né, ansiolíticos, remédios controlados para doenças de nível mental e psicológico e emocional. Ninguém pode negar que a gente está vivendo numa sociedade doente. Ninguém pode negar de que nós estamos vivendo um nível de doenças mentais e psicológicas na sociedade como nunca se houve notícia na história da humanidade. E quando você lê essa palavra aqui, eu fico chocada. Já é a 3ª vez que eu leio, somente no dia de hoje, para me preparar para gravar esse vídeo. É difícil, porque você lê maldições que foram proferidas pelo próprio Deus, mas antes dele proferir a maldição, lembre-se que ele proferiu a bênção. Porque, na verdade, a vontade de Deus é que as pessoas ouçam atentamente a voz dele, obedeçam e sejam alvo da bênção de Deus. E como nós explicamos também no vídeo passado,
A maldição nada mais é do que a ausência de uma proteção de Deus. E nós vivemos em um mundo dominado pelo mal, um mundo dominado pelas trevas. Amanhã nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos trazer um estudo sobre o reino da luz e o reino das trevas amanhã, no vídeo de amanhã. E você vai estar entendendo que a bênção de Deus é para quem está no reino da luz. E o reino da luz é para a pessoa que está na presença de Deus e que se coloca sob o governo de Deus e que voluntariamente se entrega para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. É muito profundo isso aqui, gente, não dá para resumir. Você vê, eu já estou com 15 minutos de vídeo. Não tem como você resumir um assunto como esse. É um assunto muito profundo, mas a gente compreende que nós estamos vivendo debaixo de uma maldição. Ainda hoje, nos dias de hoje, a gente pode comparar com a nossa sociedade atual e cada uma dessas maldições ela tem se cumprido na sociedade que nós vivemos no dia de hoje. Na sociedade que a gente vive, a gente nitidamente olha para a vida das pessoas e a gente diz assim, essa pessoa está debaixo de uma maldição. Tem lugares geográficos que eles estão debaixo de maldição. Tem pessoas que a gente fala assim, poxa, não tem jeito mais para essa pessoa, não tem mais o que piorar na vida dessa pessoa. Mas, infelizmente, a pessoa vai lá e fica pior. Por quê? Porque não busca Deus. Porque, apesar de todo o sofrimento, eu tenho visto, tem 34 anos que eu sirvo a Deus. 34 anos que eu entreguei a minha vida para o governo de Deus. Eu costumo dizer para Deus assim, meu Deus, eu entreguei minha vida para o Senhor porque eu não sabia o que fazer com a minha vida. E realmente eu não sabia o que fazer com a minha vida. E hoje eu tenho 60 anos de idade, né? E eu entreguei a minha vida para o Senhor aos 26 anos de idade, reconhecendo a minha total incapacidade de governar a minha vida. E quando eu entreguei a minha vida para Deus, somente a partir daquele momento eu pude ter paz. Eu era uma pessoa que eu não tinha paz, nem para dormir, nem, sabe, quando a gente dorme, e nem aquele sono descansa, porque você tem pesadelo a noite inteira, você luta nos seus sonhos a noite inteira, você é perseguido, né, pelo mal, pelas trevas, até enquanto você dorme. Isso é uma maldição, isso é um tipo de uma maldição, né? Eu vivi debaixo dessa maldição 26 anos, eu tive paz quando eu entreguei a minha vida para Deus. Eu não estou aqui brincando de ser crente, né? Nem estou brincando de ser evangélica, não estou brincando de tentar te convencer de uma religião, nada disso. Eu estou aqui como instrumento de Deus, pregando o que está escrito na Bíblia Sagrada. E por hoje é só, vamos ficar por aqui, porque senão esse vídeo não acaba, vai ser um vídeo de 30 minutos, mas eu quero que você medite sobre isso, leia essa passagem novamente e trace um paralelo com os noticiários que a gente liga a televisão. Eu não tenho televisão na minha casa, gente. Eu não ligo noticiário mais para assistir as más notícias desse mundo, né? Eu procuro pregar o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias de Deus, as boas novas de Deus. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para apregoar a boa nova, pregar o Evangelho, né? Mas é normal que as pessoas liguem a televisão, assistam nos noticiários as notícias terríveis das maldições que estão por toda parte desse mundo. À nossa volta, às vezes perto de nós, às vezes
na vizinhança. Então, eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida, de fato e de verdade, para que Deus possa governar a sua vida. Eu quero te convidar a que você venha se ocupar de conhecer a palavra de Deus, se interessar de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa obedecer a Deus. De fato e de verdade você possa ser uma pessoa abençoada e não apenas da boca para fora, né? Tem muitas pessoas que falam assim, Deus te abençoe, mas é só da boca para fora, não tem essa bênção, né, para dar e nem tem essa bênção para desfrutar. E eu quero desejar para você que você seja a própria bênção, sabe? Na verdade, Deus, ele nem quer nos abençoar, ele quer que nós sejamos a própria bênção de Deus aqui na face dessa terra. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você venha se inscrever. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, dê o seu like aqui, ajude essa palavra a chegar a mais pessoas, compartilhe esse vídeo. Eu sei que nem todos têm paciência para estar aqui, olha, 21 minutos meditando na palavra de Deus. E é muito pouco, gente, é muito pouco. O que são 20 minutos comparado com a necessidade da humanidade em finalmente se voltar para Deus, ouvir atentamente a voz de Deus, buscar obedecer os seus mandamentos? É muito pouco 20 minutos, gente. A gente tem que entregar a vida para Deus 24 horas, a gente tem que abrir os olhos de manhã e acordar o nosso dia já dizendo assim, meu Deus, qual é a tua vontade para mim hoje? Meu Deus, muito obrigado por mais um dia, mas não vale a pena a gente viver esse dia sem Deus. Não vale a pena, gente, viver uma vida sem Deus, longe de Deus. Então eu desejo para você, se você não tem Bíblia, que você adquira uma, comece a ler a sua Bíblia. Volte aqui amanhã que nós estaremos terminando, né, essa meditação de Deuteronômio 28, nos próximos dias ainda vamos ler Deuteronômio 28 por alguns dias, mas eu espero você aqui amanhã. Até o próximo vídeo.